Vamos aqui. E aí, líder? Bom dia. Bom dia, Liane. Já chegando cedinho aí, vamos chegando. Tô preparando meu café. Como é que tá aí no posto, Liane? Não sei se você está aí ou tá em casa, né? Você já tá saindo o cafezinho lá também. Bom dia, Volney Felipeto. Legal. Seja bem-vindo. Já tá aí cedinho mexendo com as maravilhas ou ainda não? Legal! Trabalhando já, Liane, aí, ó. Legal, legal. Então já quer dizer que o cafezinho tá quentinho lá, né? Então eu tô passando o meu aqui, né? Vamos chegando. Opa, já estamos aí tomando. Legal, legal. Já tá o cafezinho quentinho aí, Vonei. Um café. Legal. Joia. Hoje deu uma mudada aqui no meu ambiente para ficar pertinho do fogão a lenha. Deu uma esfriadinha, né? Quase desceu tudo aqui. Barbaridade. Vamos lá. Então hoje, iniciando aí mais um dos episódios do Café com Líder. Programa que iniciou há 10 episódios atrás, 10 semanas atrás, né? E nessas 10 semanas nós falamos sobre miopia empresarial, né? O primeiro dia, nosso primeiro episódio foi direcionado para a miopia empresarial. A gente fez a introdução sobre isso e agora estamos aí trabalhando para ajudar vocês a entender cada um dos sintomas, né? Para possíveis tratamentos posteriormente desses sintomas, né? Rafael não. Realetromecânica, bom dia! Não tava conseguindo ler aqui, ó. Problema de visão, uma miopia aí também. Legal. Seja bem-vindo, bom dia. Não sei de onde que é o nome da empresa, né? Vamos lá, então hoje nós vamos falar sobre a ineficiência na execução, né? Por qual motivo que a nossa equipe muitas vezes não produz o resultado que deveria produzir. E nós vínhamos já trabalhando sobre a equipe nos 2 últimos episódios, né? Lá no primeiro episódio nós falamos sobre o engajamento do time através da missão, através dos valores que a empresa prega, né? Os principais valores, que devem ser iniciados através da vivência pelo próprio fundador da empresa, aí depois vai descendo a hierarquia, né? Chegando aos gerentes, conforme o tamanho da empresa. Como aqui eu acredito, nossos principais clientes eles são empresas, micro e pequenas empresas familiares, então a grande maioria deles não tem gerentes, né? É uma empresa mais hierarquizadas, né? Menos, ela não é tão engessada, porém ela acaba se tornando bastante engessada também pelo fato de que o gestor por não saber delegar ou ele não saber conduzir o time de forma engajado, ou não saber se comunicar
ou criar procedimentos para execução, ele acaba trazendo tudo para ele, engessando o negócio e com isso fazendo com que ele se torne o principal limitador do negócio. E no episódio passado, no episódio 9, falamos sobre perfis comportamentais, o que devemos levar em consideração na hora de contratar e onde colocar as pessoas certas, né? Qual é o cargo certo para cada pessoa, né? Lógico que nós falamos de uma maneira bastante ampla, né? Superficial, quero dizer. Existe muito conteúdo direcionado à análise comportamental. E a partir do momento que nós começamos a adentrar nesse assunto, gente, é esplêndido as descobertas que a gente vai fazendo sobre os comportamentos. E justamente hoje eu quero falar um pouquinho mais, falando justamente sobre a comunicação, que existem dois pontos principais que acabam gerando essa ineficiência na execução do trabalho. Quais são esses dois pontos? Um deles é a comunicação. Pelo fato de eu não entender sobre perfis, né, eu acabo me comunicando com a minha equipe sempre da mesma forma, né, e eu falo isso com todos. Como numa equipe geralmente tem pessoas de perfis diferentes, acontece de que eu irei ter grandes resultados, eu vou ser eficiente na comunicação quando eu me comunico com pessoas do mesmo perfil que eu. Mas ao me dirigir a pessoas com perfis diferentes, é onde começa a acontecer as falhas na comunicação, tá? Então, aqui é o primeiro ponto que eu quero destacar neste episódio de hoje, tá? E o outro ponto é a questão das competências, né? Cada indivíduo tem as suas competências e de acordo com estas competências ele deve ser encaixado em um local, não que tenha somente um alinhamento com o perfil, mas também com as competências dele. Não basta a pessoa ter o perfil comportamental ideal para aquela dada determinada função, se ele não tiver as competências necessárias para realizar aquelas tarefas, realizar aquele desafio que foi proposto a ele, tá ok? Então este é o assunto de hoje. Se este assunto interessa a você e também interessa a outras pessoas que faz parte do teu ciclo de amizade, ciclo de liderança, vai lá, clica aí no aviãozinho, convida mais pessoas para assistir o episódio de hoje que está interessantíssimo, principalmente falando de dois grandes gargalos dentro da empresa que gera a ineficiência da execução, da produção, da entrega de valor para o cliente final, que é a comunicação entre perfis diferentes e também a falta de alinhamento entre competência e desafio. Enquanto você convida aí colegas teus para participar desse episódio, vou preparar aqui minha xícara de café, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui antes que eu derrubo tudo, me atrapalhado. Opa! Então vamos lá. Hoje, live para lá de especial, falando aí sobre a produtividade da equipe. Acredito que na semana passada já tivemos alguns insights, né, gente? Inclusive, tem aí pessoas que vêm me acompanhando desde lá do início, desde as nossas primeiras lives. E eu acredito que só está aqui me acompanhando nesse período pelo fato de que algum insight está sendo gerado, algum resultado deve estar acontecendo pelo fato dessas informações que você está ouvindo aqui nessas sextas-feiras pela manhã. E eu gostaria muito se você puder compartilhar aqui comigo sua opinião sobre esses episódios do Café com Líder, como que está sendo para você essa experiência, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de comunicação,
eu tenho que ter um entendimento que ao me comunicar uma pessoa que está aqui na minha frente ou está à distância, que hoje está fazendo parte aí bem mais, né, do que já fez no nosso dia a dia, principalmente o dia a dia organizacional, empresarial, eu tenho que ter o entendimento que a pessoa que está aqui conversando comigo, ela tem um perfil muitas vezes diferente do meu. Inclusive aqui, no momento em que eu estou conversando com vocês, aqui líderes, eu estou aqui conversando com pessoas de perfis diferentes. E ao conversar com essas pessoas de perfis diferentes, acontece que eu tenho que utilizar uma abordagem de tal maneira que eu possa me tornar entendível, né? O assunto que eu trago seja entendível a todos esses perfis que estão ouvindo, né? Então, olha só, se eu falar que eu sou executor, né? Então eu tenho uma facilidade de enxergar o objetivo lá na frente, ver o resultado lá na frente e partir para a ação. Tanto é que os clientes que me contratam, principalmente pela questão estratégica, tá? Que é a área que eu atuo, eles me contratam justamente porque quando eu falo de marketing e falo de vendas, eu tenho facilidade de enxergar o resultado lá na frente e visualizo as mudanças que precisam ser feitas na empresa para aquele resultado acontecer. Porque o executor ele tem essa facilidade. E ele, ao ver que pessoas não estão dando conta do recado e não estão entregando o resultado, ele começa a criar outras opções para acontecer. Por esse motivo, os executores eles se tornam pessoas mais agressivas ao conversar, pelo fato de que ele quer o resultado a todo custo. E eles vão encontrar uma forma de gerar esse resultado. Por isso, quando um executor conversa com uma pessoa, ele geralmente é direto ao falar, bastante direto. Tá? Ele é tão direto que justamente muitas pessoas interpretam ele como um grosso. Mas não, na verdade não é a intenção dele. Assim como outros perfis também não têm intenção de às vezes magoar uma pessoa que está na frente ou não se fazer entender. Porém, o fato de que o executor quer o resultado rápido e de uma forma assertiva, ele acaba se tornando rápido ao falar, tá? E muito direto, ignorando muitas vezes as emoções das pessoas que estão à sua volta. Portanto, nesse contexto, eu quero dizer para você que quando você falar com o executor, você precisa falar com ele em termos de resultado, tá? Porque o executor ele entende com maior facilidade em termos de resultado. Se você trouxer a ele contextos envolvendo mais detalhes, é como se você fizesse com que ele se irritasse com aquela conversa, porque ele não suporta detalhes mínimos sobre como fazer. Para ele o que importa é entender o que tem a ser feito e partir para a ação, entende? Então o executor, quando você tem executores dentro da tua empresa, procure ser objetivo com ele, tá? Seja bastante objetivo. Por quê? Porque ele é decidido, tá? Então, assim, se você falou, eu quero aquilo, ele já mapeou o resultado que ele quer e ele sai, parte para ação. Então, seja objetivo com o perfil do executor, tá? Lembrando que o executor, ele é um perfil bastante útil na área comercial e na área de gestão. Porém, eu tenho que ter o entendimento que esse perfil ele tem um foco muito maior em resultado. Por isso, ele acaba muitas vezes não fortalecendo tanto os laços de relacionamento, porque o foco dele maior é o resultado. Então, se o cliente contrata um executor, né, uma empresa contrata um executor para ser seu funcionário, eu tenho que ter um entendimento que essa pessoa ela tem que ser colocada em uma área que não exige detalhes e que precisa se alcançar resultado a todo custo. E ao comunicar-se com ele, eu preciso ser bastante objetivo e falar em termos de resultado. Qual é o resultado que eu quero?
Tudo bem? Assim é o perfil executor. Então o perfil executor é rápido, tem a mente atilada. Eu fiz algumas anotações aqui para que fique mais fácil da gente conduzir esta sessão, justamente pelo fato de que quando falo desses detalhes, eu, como sendo um perfil executor, eu tenho dificuldade de analisar detalhes. E é por isso que eu, por exemplo, eu me perco na área administrativa financeira, tá? Eu tenho uma visão geral da empresa, como eu falei na aula passada, né, na live passada, eu tenho essa visão geral, eu entendo o que precisa ser alcançado, eu entendo que o lucro é o mais importante para uma organização, e hoje eu entendo também que tem coisas que eu não preciso comprar no momento se a empresa não está tendo lucratividade, liquidez em caixa. Tá? A parcela que a gente muitas vezes fica imaginando, mas é uma parcelinha de tanto, ela lá na frente ela me custa muito, né? Mas eu tenho dentro da empresa a minha esposa Maristela, que é analista, tá? Que é o outro perfil que nós vamos falar daqui a pouco, ela já tem facilidade de enxergar detalhes. Então, por isso que ela é analista financeira da empresa. Ela que faz essas análises e ajuda os nossos clientes nessas análises. Então, assim, detalhes eu não sou muito bom. Agora, para enxergar um resultado e te dizer o que deve ser feito, eu sou ótimo nisso. Essa é minha especialidade. Tá? Vi aqui que o Cleberson entrou agora há pouco. Bom dia, Cleberson. Tá? Fico muito feliz aí pela tua participação novamente aqui com a gente. Tá? Grande abraço para você. E então, olha só. Quando eu falo do executor, eu estou falando de uma pessoa decidida e impaciente. Tá? Eu vou falar aqui as características dele e depois eu faço uma explicação, tudo bem? Então vamos lá. O perfil executor ele já traz uma cor vermelha, tá? Simbolizando ele por quê? Porque é um perfil quente, muito quente. Então ele é decidido e impaciente. Ele frustra-se com muita facilidade em relação às pessoas, porque ele gera uma expectativa muito elevada em relação às pessoas, que também não é muito bom. A gente não deve colocar uma expectativa em relação ao outro, porque a possibilidade de eu me decepcionar é muito grande. Ele é exigente e independente. Então, assim, tu falou para ele, ele sai e vamos lá, tá? Foca o que e não o como fazer. Por isso que quando você se comunica com ele, você não precisa dar detalhes. Você só fala, eu quero tal coisa. E ele sai e faz e te entrega isso. Porque ele tem facilidade de enxergar o resultado. Se você começa a falar em detalhes, ele vai ter dificuldade. Entende? Tá ok, gente? Então, dicas aí. Papel e caneta na mão agora. Eu vou dar aqui dicas para você se comunicar com esse perfil executor, que é esse perfil mais direto, tá ok? Vamos lá, papel e caneta nas mãos. Como se comunicar com o perfil executor? Primeiro ponto, seja direto e conciso. Tá? Seja direto e conciso. Procure sempre manter-se focado ao conversar com ele. Agora falando em termos de venda, que é a minha área, né? Quando eu vou vender um produto para um executor, pensa que eu tenho que ser direto com ele. Se eu ficar enrolando muito, o cara já fala, viu, vem outra hora que eu tenho outras coisas para fazer, entende? O executor, ele precisa ser direto com ele, né? Então, se eu vou trabalhar tanto numa empresa como o meu funcionário ou na venda, eu tenho que ser direto com o executor. Mantenha-se focado, porque se você começar a mudar de assunto, um assunto para o outro com o executor ele se irrita com você e ele também começa a desconfiar de você, tá? Porque você não consegue se manter focado em um único assunto, tá? Ressalte os resultados, ele quer ver os termos em resultado, tudo que você falar com ele sempre tem que trazer uma ligação com resultados. Mostre oportunidades e os desafios a vencer, porque o executor, ele ama correr um risco, tá? Então ele gosta de ver a possibilidade dele poder vencer, então obstáculos, desafios é importante para ele. A abordagem com ele, ela deve ser lógica e não emocional, porque se você começar a trazer muitos contextos emocionais, o executor, ele começa a também não dar mais bola para você, tá? Hesite
evite excesso de detalhes, como eu já comentei com vocês, e seja rápido ao falar com ele, porque a mente dele é muito atilada, muito rápida. Então, ao conversar com ele, vai lá, seja objetivo, fale o que você precisa falar para ele e ele vai captando e vai trabalhando, ok? Então, assim que se comunica com o executor. E agora nós vamos falar sobre o perfil comunicador, tá? Gente, até sobre o executor, tá claro para vocês? Beleza? Perfil comunicador, nós já estamos falando de um perfil também ativo, assim como o perfil executor, porém é um perfil que exige mais emoções, porque ele é um perfil emocional e o foco dele está na comunicação. O que ele mais procura fazer é falar, se comunicar com os outros. Então ele é extremamente sociável, tá? Ele é aberto e otimista, bastante otimista. Tanto é que assim eu sempre utilizo o exemplo aqui na empresa, né? E até mesmo com os nossos clientes do curso da jornada comportamental, que se você está num dia meio deprê, né? E você está querendo se animar, vai e pega uma ideia tua e passe isso para um comunicador. Vou colocar uma lenha aqui no meu fogo. Não, tá diminuindo aqui. Converse com o comunicador. Porque o comunicador, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o melhor cenário. Ele é extremamente otimista. Então, se você trouxe uma ideia para ele, cara, ele vai trazer o melhor cenário possível. E, inclusive, vai estar agregando, acrescentando mais coisas que até então você não tinha pensado. Porque ele também é criativo e a mente dele viaja, tá? Agora, se você quer saber o pior cenário, aí você fala com o analista. Porque o analista ele sempre está olhando onde pode dar errado, porque ele quer que tudo saia perfeito. Então aqui nós temos dois perfis para vocês entenderem quando que você quer se motivar e quando você quer ver os possíveis furos do teu projeto, tá? Aí você fala com o analista. Então o comunicador é extremamente persuasivo e influencia demais as pessoas à sua volta, tá? Ele é extremamente espontâneo. Você começa a conversar com um comunicador, quando eu vou atender um cliente, por exemplo, é fácil de identificar qualquer um dos perfis, tá? E a partir do momento que eu entendo os perfis, eu começo a direcionar a minha abordagem de venda conforme o perfil. E isso facilita muito, tá? Porque o comunicador, por exemplo, o comunicador ele quer saber em termos de que se eu comprar o teu produto, o que as pessoas irão achar de mim, o que as pessoas irão pensar de mim. Porque a preocupação do comunicador sempre está nas outras pessoas, no que as pessoas vão pensar dele, porque o medo dele é de ser rejeitado, tá? Então ele fala mais do que ouve, aprecia estar sempre rodeado com pessoas. Então como que eu vou me comunicar com o comunicador, tá? Primeira coisa, então tem papel e caneta na mão, né? Dê tempo para socializar e deixe ele falar. Então, quando você está iniciando a relação com ele ou está iniciando a conversa com ele, antes de qualquer coisa, né? O executor tu tem que ser direto. Com o comunicador, já não. Você já deixa um tempo para ele conversar um pouco, falar com você. Ele tem aquela necessidade de falar, às vezes, o que ele fez pela manhã antes de chegar no trabalho, o que aconteceu na noite de ontem, entende? Primeiro ele quer relatar alguns fatos da vida dele. E quando você começa a conversar com ele, dá um ou dois, ele já está falando de coisas pessoais, porque ele é extremamente emotivo. Ele traz as suas emoções para você, entende? E ele acredita que você também quer falar disso, entende? Demonstre bastante entusiasmo, porque os comunicadores são pessoas entusiasmadas. Ele gosta de ambientes entusiasmados, descontraídos, né? Seja divertido com ele, né? Busque trazer esse contexto mais divertido. Seja amistoso e não o ignore, porque se você ignora o comunicador, ele se sente rejeitado. E aí ele pode ter a tendência de te rejeitar também, tá? Pergunte como ele se sente com uma certa frequência, porque ao fazer essa pergunta como ele se sente, ele percebe que você se importa para ele,
com ele, e como ele é com um perfil mais emocional, ele se importa com isso, né? E forneça reconhecimento, porque ele precisa ser reconhecido. E ao delegar uma tarefa para o perfil comunicador, você preste atenção no seguinte: ele perde o foco com muita facilidade. Por esse motivo, você precisa encontrar mecanismos para que ele fique focado naquilo que ele vai executar, tá bom? Então, assim, se passar alguém e falar qualquer coisa, ele tende a direcionar o seu foco para conversar com essa pessoa que está passando. Tudo bem? Então, o comunicador, ele tem essa tendência de perder o foco com facilidade, tá? Então, quando você atribui uma tarefa para ele, deixe bem claro para ele o resultado que você quer atingir, coloque os detalhes, ajude a explicar um pouco do como fazer, mas não muito, porque ele é criativo, ele quer fazer do jeito dele, tá? Mas só que você precisa monitorar. O executor você não precisa monitorar, o comunicador sim, pelo fato dele perder o foco com muita facilidade, tá ok? Então, aqui fica essa dica de como falar com o comunicador para que você consiga ter maiores resultados na execução. E agora nós temos o perfil planejador. O perfil planejador é um perfil extremamente calmo, também emocional, assim como o perfil comunicador, né? O grande detalhe é que o comunicador gosta de falar, o planejador gosta de ouvir, né? E uma outra grande característica do planejador é que ele gosta de rotina. Ele gosta que as coisas ficam sempre do mesmo jeito, ele não gosta de mudança. São ótimos profissionais para trabalhar em locais que exigem rotinas, por exemplo, um caixa, ou até mesmo na produção, pessoa que vai todo dia fazer a mesma coisa. Então são profissionais que gostam disso, gostam da rotina. E esse profissional, ele é extremamente calmo, estável, fala com paciência, ele é extremamente previsível, tu sabe exatamente o que ele vai fazer às 9, às 10, às 11, entende? Ele é extremamente previsível, é cuidadoso e paciente, ele é bastante paciencioso, bom ouvinte, sincero, ele gosta da sinceridade também, por mais que ele se ofende com facilidade, mas ele gosta da sinceridade, modesto e amável, tá? Só o detalhe é que ele não gosta de mudança, tá? Por quê? Porque ele tem dificuldade de enxergar longe, ele tem dificuldade de ver o resultado. Se eu trago uma mudança para o planejador, tá? Ele está vendo o quê? A sua estabilidade sendo ameaçada. E se a estabilidade está ameaçada, justamente ele está trazendo o medo que ele mais sente, que é o medo da mudança, o medo da instabilidade. Então, essa pessoa tende a evitar a mudança, por quê? Porque ele tem dificuldade de enxergar o resultado que vai ter após a mudança. Então, com este profissional, o que você precisa fazer? Você precisa falar em termos de como fazer. Passe a ele o passo a passo. Quando você traz para ele uma linha no tempo, dizendo passo a passo do que ele tem que fazer para entregar o resultado específico, aí então ele consegue enxergar o resultado que deve ser entregue e pode-se começar a se acostumar com esta mudança, tá ok? Então, esse é o perfil planejador. Então, seja bastante paciente com ele, porque ele é paciencioso, bastante paciencioso. Aí olha o que acontece, imagine aqui um executor com toda a pressa dele, querendo passar uma tarefa para um planejador, né? A gente sempre comenta aqui na empresa, nós temos o Minati, que é nosso especialista atualmente na empresa, nessa área, ele também sempre comenta, né, que o executor ele tende a chamar os outros de monte, mas são os monte mesmo, são devagar, são tudo lento, né? Por quê? Porque a mente dele é muito rápida. Mas só que os outros também não têm culpa que ele é tão rápido assim, né? E o planejador e o analista são os dois perfis que mais sofrem, talvez, em relação à pressa que o executor tem, né? E aí se eu tenho um patrão que é executor, um líder que é executor, e começa a exigir do planejador, o planejador ele não aguenta a pressão. E aí ele pede para sair. Por quê? Porque ele não consegue acompanhar esse ritmo, essa velocidade. Então,
procure colocar o planejador no lugar certo, que eu tenho certeza que você não vai se estressar com ele. Por quê? Porque são perfis bastante confiáveis, tá ok? Construa confiança com ele, é uma grande dica que eu deixo para vocês, tá? Procure construir confiança com o planejador, porque ele valoriza muito essa questão da confiança, né? Dê tempo para uma certa discussão prévia antes dele iniciar a tarefa, porque ele tem que entender com exatidão o como fazer, tá? O perfil planejador precisa entender como fazer, tá bom? Crie uma sequência lógica do como fazer, demonstre todos os benefícios que vai gerar essa mudança, né, desse como fazer, dê todas as soluções possíveis para ele, porque o que acontece? O planejador, como ele precisa do como fazer, se ocorrer qualquer coisa diferente do combinado, se ocorrer algum imprevisto, por exemplo, o planejador ele vai paralisar, tá? Entenda e aceite isso, tá? O planejador ele paralisa. Por quê? Porque ele se deparou com algo que ele não tinha noção do que iria acontecer. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar o líder, tá? E isso acontece com o planejador. Então entende e aceite isso, tudo bem? E aí agora nós vamos falar sobre o perfil analista. Para encerrar essa questão da comunicação entre os perfis, e depois vamos falar sobre competências, tá ok? Gente, tudo bem até aqui? O perfil analista, ele traz segurança, ele precisa de segurança, ele gosta da segurança e ele tem medo quando algo possa estar ameaçando a segurança dele. Por este motivo, quando nós falamos do perfil analista, nós estamos falando de cautela. Dos 4 perfis, é o perfil mais cauteloso de todos. Portanto, ele precisa de tempo para pensar, porque para ele tudo tem que ser perfeito, tudo precisa ser exato, ok? Então, quem tem esse perfil mais executor, ele tem que entender que o perfil analista, ele está ali na tua empresa para pensar, analisar possibilidades, de trazer possibilidades. E esteja preparado, por mais que o executor ele é bastante autoconfiante e ele acredita que as coisas vão dar certo? Então ele se irrita também com facilidade com o analista. Mas o analista, eu tenho que ter o entendimento que ele vai trazer geralmente o pior cenário para a empresa. Ele sempre vai trazer essa visão do pior cenário, e que é muito bom, porque ele vai justamente trazer a cautela que o executor não tem, que o analista não tem. Ou desculpa, que o comunicador não tem. Então, percebam que existe uma complementariedade entre os perfis. E dentro de uma organização, eu preciso trabalhar dessa maneira. Eu preciso organizar as pessoas para que eu tenha de todos os perfis e na hora de tomada de decisão, eu possa justamente utilizar essas visões de mundos diferentes. Porque, veja bem, cada um enxerga o mundo de forma totalmente diferente. O executor, ele enxerga o mundo como um grande desafio, tá? E para ele, a perfeição não existe, o que importa é fazer, é chegar ao resultado. Já o comunicador, ele enxerga o mundo de uma forma mais ingênua, como se fosse existir paz no planeta, como se as coisas pudessem acontecer de uma maneira mais ingênua, entende? Por quê? Porque o negócio dele é pessoas, tem que ter pessoas em volta. Então ele acredita nas pessoas com facilidade, tanto é que ele se mete muito em rascada, passado para trás, por quê? Porque ele se deixa levar com muita facilidade, entende? Então ele vê o mundo dessa forma, como se fosse quase que, não que perfeito, mas ele enxerga com uma certa ingenuidade. E aí nós temos o planejador como se fosse ver o mundo parado, entende? Ele tem a visão de que o mundo ele precisaria estar parado para não mudar, e que se não mudasse seria um mundo muito melhor. Então ele trabalha para que as coisas não mudem, né? Então por isso que ele gosta de rotina no trabalho. E quando eu falo do perfil analista, eu estou falando de cautela. Ele não é que ele não aceita a mudança, ele aceita a mudança muito mais do que o planejador. Porém,
o analista, antes dele topar mudar com você, ele vai querer ver todas as possibilidades antes de dar o primeiro passo. Porque ele tem que ter a certeza de que vai dar certo. Ok? Olha só, ontem nós tivemos aqui uma reunião estratégica na empresa. Nós estávamos em 4 pessoas nessa reunião, que justamente são as pessoas responsáveis por um é o setor financeiro, que é a minha esposa, eu pela parte estratégica, e as 2 pessoas que fazem a parte de comunicação externa, né? E aí nós estávamos nessa reunião, só não tinha perfil planejador, tá? Só não tinha, na verdade tinha, porque a minha esposa ela é analista planejadora, né? E eu como executor, uma outra colega de trabalho que é comunicadora e um analista executor. Dentro dessa reunião a gente consegue ver as coisas de formas bem distintas, porque a gente leva em consideração, primeiramente, o conhecimento, a bagagem que cada um tem sobre determinada área. Tá? E em segundo, como que ele enxerga o mundo através dos filtros que ele usa. Que filtros são esses? Justamente o perfil dele, natural, e o conhecimento que ele tem. Baseado no perfil e no conhecimento, faz com que ele enxergue a realidade do jeito que ele enxerga. Então, não tem como as pessoas enxergarem as coisas da mesma forma. Não tem. Porque se eu for falar, por exemplo, com um analista, eu tenho que entender que eu tenho que falar com ele em termos de resultado, de detalhes. Porque olha só, agora falando então como se comunicar com o analista, eu tenho que entender que ele precisa saber dos detalhes. Se o executor ele precisa enxergar o resultado, o comunicador precisa entender quem são as pessoas que vão estar junto com ele para apoiar ele e ajudar ele, tá? O planejador ele tem que saber como fazer e o analista ele vai colocar um ponto de interrogação em cima de cada como fazer, porque ele quer saber o porquê do como, entende? Cara, é quase, para um executor colocar isso na cabeça é meio ilógico, entende? Mas para o analista é lógico isso. Não, eu tenho que saber por que tem que fazer desse jeito, tá? Então ele vai a fundo do negócio. Então, quando eu falo com um analista, eu preciso falar em termos de detalhes. Se eu passar uma tarefa para ele e não falar esses detalhes para ele, porque ele gosta da formalidade, então eu tenho que trazer tudo meio engessadinho para ele, o que vai acontecer? Ele paralisa já logo de cara e ele fica parado. O planejador, ele até pode arriscar fazer, mesmo não tendo o entendimento do como fazer. Vai fazer uma bagunça, certamente, tá? Mas ele vai tentar ainda. Já o analista paralisa, ele nem tenta. Por quê? Porque o analista ele só faz se for tudo perfeito. Senão ele não faz. Então ele vai ficar paralisado, esperando você voltar para ele poder perguntar o como fazer. Isso quando não pergunta, porque como o analista é bastante quieto, né? Bastante introvertido, ele tende a segurar. E aí é você, como líder, precisa entender que essa quietude dele, essa paralisia dele, é porque você não explicou direito para ele. Tá ok, gente? Pessoal, tá claro aqui para vocês? Alguma pergunta que vocês queiram fazer antes de nós falarmos sobre o segundo ponto? Sobre a questão da ineficiência na execução? Então, o primeiro ponto é a parte de comunicação com perfis diferentes. Eu preciso aprender a me comunicar com cada perfil, ok? E agora nós vamos falar justamente sobre a parte de desafio e habilidades. Eu preciso entender então as habilidades que cada um tem, né? Como eu estava falando antes, né? Sobre a questão da nossa reunião estratégica de ontem. Aí vocês podem até se perguntar, Ronald, mas por que a reunião estratégica no meio do ano? Por que isso não faz no início do ano? Bem, é porque talvez mudou tudo, né? Mudou tudo, né? Com essa pandemia, com toda essa mudança que aconteceu, fez uma bagunça no que iria acontecer no planejamento estratégico. Então, aí é o entendimento que eu tenho que ter como gestor. Quando eu faço um planejamento, não quer dizer que eu não posso mudar o planejamento.
Porque existem imprevistos, tem coisas que não fazem parte do meu comando, do meu controle, que é o que aconteceu no mercado. Então, foi feito um novo planejamento. E nesse planejamento a gente conta com a visão estratégica de cada pessoa, dessa parte estratégica, tá? Onde justamente traz o contexto. Qual é o conhecimento, a bagagem que cada pessoa tem e qual é os filtros que ele usa de acordo com o perfil. E isso faz cada um ter uma visão do mundo de forma diferente, ok? E agora então nós vamos falar sobre competências, né? Então olha só, quando eu falo de funcionários, para executar algo, eu tenho que imaginar como se fosse um gráfico. Imagine aqui uma linha vertical e uma linha horizontal. Dessa forma aqui, tá? Formando uma linha onde formasse um gráfico aqui. Na linha vertical, nós temos o tamanho do desafio. E na linha horizontal, nós temos o tamanho da habilidade que esse indivíduo tem. Então eu preciso mapear as pessoas que trabalham comigo nesse quesito também. Porque o que acontece? Se eu entrego um desafio elevado com habilidades moderadas, eu vou causar neste indivíduo o que a gente chama de excitação. O que é a excitação? A excitação é aquela empolgação do momento para fazer determinada coisa, mas na hora de fazer falta habilidade. E aí ele acaba se desestimulando, porque ele percebe que não consegue fazer, entrega mal feito, e aí há uma frustração por parte dele, por ele não ter conseguido concluir, e há uma frustração do líder que entregou esse desafio para ele, tá? Então, isso está acontecendo por quê? Porque o desafio é alto e a habilidade é moderada, ok? E quando eu tenho o desafio elevado e habilidades baixas, aí pior ainda. Porque aí o que acontece? Aí nós temos a ansiedade. É o indivíduo que fica ansioso para fazer determinada tarefa e ele justamente fica ansioso pelo fato dele saber que ele não tem competência suficiente para entregar o resultado exigido pelo gestor, pelo líder, tá? Então, o que é que acontece nesse caso? A pessoa não produz como deveria produzir. Ou eu te pergunto, você acredita que um funcionário ansioso, tá, tomado pela ansiedade, vai conseguir te entregar o resultado que poderia entregar? Será que ele produz como poderia produzir? Né? Lógico que não. E outra questão vem da preocupação, que é quando eu tenho um desafio moderado e uma habilidade baixa. Nesse caso, a pessoa fica preocupada em como fazer. Ela não chega a entrar no estágio de ansiedade, mas ela se preocupa porque ela também entende que ela vai ter dificuldade em fazer. Né? Então, esses 3 pontos aqui, que são preocupação, ansiedade e a excitação, elas se originam pelo fato de que o gestor está atribuindo ao funcionário um desafio maior do que as habilidades que ele possui. Essa pessoa não vai conseguir entregar o resultado que precisaria entregar e vai vir a frustração, tanto para o profissional quanto para o gestor. Tá ok, gente? Tá claro esses 3 primeiros itens, que é quando eu tenho um desafio maior do que habilidade? Gente, como é que tá aí? Diz aí para mim, o conteúdo de hoje tá esclarecendo algumas coisas para vocês? Falamos até aqui sobre como se comunicar com perfis diferentes. A comunicação, eu diria que é um dos principais problemas, um dos principais gargalos quando se fala em equipe, quando se fala em time, tá? E agora nós estamos falando justamente do desafio e a relação desafio e habilidade, que é o que causa frustração. Não é a baixa de produtividade, é a frustração, é emocional isso. Vem a frustração tanto do indivíduo, que é o colaborador, quanto do empresário ou do gestor, do líder que está comandando. Então, dentro desse contexto, alguma pergunta que vocês queiram fazer?
Na outra ponta agora, nós temos os profissionais que possuem uma habilidade maior do que o desafio proposto, ok? O Flávio, ô Flávio, opa! Um grande abraço aí para você, Flávio. Muito importante, legal. Adão, bem esclarecedor, que legal, Adão. Adão, aqui de Capanema, Adão? Aqui da Rede Bem Viver, é isso? MC Metal? Flávio de Pitanga, um grande abraço aí para a cidade de Pitanga. Inclusive aí fizemos já aí uma parceria bem grande aí com a associação comercial aí, viu, Flávio? Que uns dias aí tem novidade aí para vocês, tá? Legal. Então, quando agora nós falarmos sobre habilidades maiores que o desafio, né? Eu tenho um resultado praticamente oposto do que quando o desafio é maior. Porém, em ambos os casos, eu corro um risco bem considerável do funcionário deixar a empresa. No primeiro, quando ele vem a ansiedade, a preocupação e a excitação, tá? São dois fatores que levam o indivíduo a frustrar-se. E isso tende, com o tempo, fazer com que ele saia da empresa. Tá? Agora, o próximo que nós vamos falar, que é quando a habilidade é maior que o desafio, a pessoa geralmente não sai da empresa, nem todos. Tá? A maioria, na verdade, fica, mas fica acomodado. Tá bom? Então, vamos falar sobre eles agora. O Adão falou que sim, isso mesmo, legal. Flávio, quanto mais conhecimento dos perfis, mais resultado e menos estresse. Que legal. O Flávio aí, para quem está assistindo, ele teve a experiência com a gente, né, Flávio? Acho que foi no mês de janeiro desse ano que ele passou pela jornada comportamental e de lá para cá a gente vem auxiliando ele em muitos pontos. E eu acho que aí tá as palavras dele falando sobre os perfis, né? Quanto mais a gente entende de perfis, menos estresse. Que legal. Muito bem. Então, olha só, quando eu tenho as habilidades maiores, eu tenho primeiramente o relaxamento, tá? O relaxamento. Então, eu tenho aqui desafio baixo e habilidades moderadas, ó. Desafio baixo, habilidades moderadas. Aqui nós temos o relaxamento do indivíduo. O relaxamento, ou seja, a pessoa, ela vai simplesmente relaxar. Tá? Ela está tranquila, ela sabe que o conhecimento que ela tem, ela consegue entregar o resultado com o pé nas costas, um olho fechado, chupando cana e assoviando, né? Então essa pessoa aí, ela não se sente desafiada, ela relaxa no trabalho e aí entra numa zona de conforto. E aí nós temos o tédio, que é uma versão pior do que o relaxamento, que é quando nós temos um desafio baixa com habilidades elevadíssimas. Esse indivíduo, o trabalho para ele se torna um tédio tão grande, que é um porre ele ir para a empresa trabalhar, entende? Ele pensar no domingo à noite, que outro dia tem que trabalhar, eu falei, eu não acredito que tem que ir lá fazer as mesmas coisas de sempre, entende? Esse profissional, ele começa a entrar no tédio e ele, nesse momento, ou ele entra numa zona de conforto extremamente alta, tá? Em que ele não tem mais ânimo para fazer muita coisa, né? Ou ele começa a olhar para fora da empresa e verificar uma oportunidade de um desafio para ele, tá ok? Então, essa é o segundo ponto. E nós temos o controle. O controle é quando nós temos um desafio moderado e habilidades elevadas. Então os dois estão próximos, tá? Só que nós temos um nível de desafio, um desafio um pouquinho maior do que o anterior, e essa pessoa ela começa a se sentir no controle da situação. Ela se sente tanto no controle, que eu sempre falo que esse aqui é a última bolachinha do pacote. É o cara que entende que ele entende que ao fazer algo, ele está tão no controle, que se ele sair da empresa, é como se a empresa fosse parar. E aí ele começa a se achar tanto que ele acredita que a empresa depende dele. Tá?
E o pior que no fundo possa até depender em determinados casos, né? Então esse cara que está no controle, ele começa a fazer a empresa de refém, né? E empresa nenhuma pode ficar refém de funcionários, entende? Então tome cuidado com esses detalhes aqui. E aí agora nós temos os dois opostos radicais, tá? Então olha só, esses três que eu falei agora, relaxamento, tédio e controle, são os três que fazem com que o profissional, a maioria deles, entre numa profunda zona de conforto e não mudem mais, e ficam ali acomodados, né? Agora, e alguns deles começam a olhar para fora da empresa e ver oportunidades maiores, desafios maiores fora. Agora nós temos a apatia. A apatia é quando nós temos desafio baixo e habilidades baixas. Cara, esse profissional, vamos ser bem sinceros, tá esperando o mundo acabar em barranco para ele poder morrer escorado, entende? É o profissional que ele tá tão acomodado que, cara, ele só tá esperando o dia passar. Então ele não traz lucro nenhum para a empresa, né? Esse profissional, chama ele para conversa, mostre para ele, dê desafios a mais para ele, prepare ele para esses desafios e colha resultados. Se ele não entregar resultado, tire ele, tá? Porque ele está ocupando a vaga de alguém que poderia estar te entregando o resultado. Tudo bem? E aí nós temos o auge. A melhor coisa que pode acontecer dentro de uma empresa em relação a funcionários, que essa é a dica de ouro que eu quero deixar para vocês, é flow, tá? O flow é um termo da psicologia que quer dizer quando o indivíduo entra no máximo nível de concentração do cérebro, tá? Da sua mente. A gente fala sobre o flow, fala e trabalha o flow num treinamento nosso chamado Prime Personal, tá? Inclusive, Maitê, se puder deixar o site ali para quem quiser entrar, tá? Mas enfim, o que é o flow? O flow é quando o indivíduo ele começa a realizar uma atividade e essa atividade ela é tão satisfatória para ele, por quê? Porque exige da habilidade dele não um nível de entrar na ansiedade ou na preocupação, mas exige o suficiente para eles ter que se manter focado para poder fazer. E quando ele se sente focado, ele tem que exige o foco dele para ele conseguir fazer, ele está exigindo de suas forças internas. E essas forças internas começam a trazer o que é de melhor de dentro dele para fora. E aí é como se o tempo parasse. E ele estivesse fazendo aquilo tão focado, que ele não visse o tempo, não vê o tempo passar. Ele chega no final do dia, ele, puta merda, esse dia, desculpa a palavra, mas é o meu jeito. Chega no final do dia, né? Cara, ele fala assim, meu Deus, mas o tempo passou e eu nem vi, né? O tempo passou voando. Isso acontece quando o indivíduo entra em flow. E o flow faz com que o indivíduo dê o melhor dele naquele momento. Mas isso só acontece quando eu tenho um alinhamento superior entre habilidades e desafio. Os dois estão alinhados no máximo, tá? Aí esse indivíduo ele se sente desafiado e ao mesmo tempo ele não se sente preocupado, porque ele sabe que ele dá conta, só ele precisa se manter concentrado. Esse é o que nós temos de melhor para conduzir dentro de uma empresa, para que a equipe seja produtiva e te entregue o melhor resultado. Flow, aplique a psicologia com os teus funcionários para trazer o flow. Procure mapear o teu funcionário. Olha só, fazendo um resumo agora, um apanhado dessas últimas 3 aulas que nós tivemos, 3 últimos episódios. Pega a função que tu precisa contratar. Tá? Mapeie essa função. Descubra quais são as habilidades, as competências que essa função exige. Busque no mercado o perfil ideal com as competências certas para trabalhar naquela função. Colocou a pessoa certa no lugar certo. Primeiro passo. Segundo passo. Qual é a forma mais correta de eu me comunicar com esse funcionário, levando em consideração o perfil dele e o conhecimento que ele traz, a bagagem que ele tem, tá ok? Terceiro, agora é hora de eu mensurar as competências desse indivíduo.
Eu tenho as tarefas para ele fazer. Eu tenho esses determinados desafios. Eu vou mensurar as habilidades que ele tem referente a esses desafios. Se for baixo, eu tenho que treinar, eu tenho que capacitar essa pessoa. Se for alto, as habilidades, maior do que o desafio, eu tenho que elevar o desafio aos poucos, para que essa pessoa se sinta estimulada pelo desafio. Porque no fundo, as pessoas elas precisam ser desafiadas constantemente, porque senão elas começam a regredir, elas começam a atrofiar. Então, todo ser humano ele precisa ser estimulado por desafios. O que aconteceu no mercado, eu já falo aconteceu, porque o desafio passou. Agora já tem que estar colhendo frutos. Quem ainda não está colhendo frutos da mudança que você fez, desculpa, está atrasado, já está atrasado, né? Então assim, vamos lá. O desafio ele traz o que há de melhor de dentro de nós para fora. Então se acostume a buscar desafios constantes. Faça isso. E da mesma forma, procure estimular a sua equipe para desafios. Cada um dentro dos limites dos seus perfis. Por quê? Porque eu dar um desafio para um executor é diferente do desafio que eu vou dar para um analista, por exemplo. O desafio para o executor exige proatividade e ação, tá? Para ele executar. Já quando eu falo em termos do analista, o desafio é pesquisa, tá? Eu preciso desenvolver tal produto, eu preciso que tu entenda tudo como desenvolver esse produto, e ele vai buscar essas informações, entende? O desafio para cada um é diferente, e eu preciso ter esse entendimento, ok, gente? Se eu, como um líder de história, que é isso que eu estou ensinando vocês a serem, se tornarem líderes de história, se você, ao entender esse contexto do líder de história, você vai começar a fazer algo incrível dentro da tua empresa, com a tua equipe, com o teu time. Porque a partir do momento que você seguir esses passos que eu acabei de dar a vocês, sobre contratar o perfil certo, colocar essa pessoa no lugar certo, de acordo com a função e o que essa função exige de competências, mapear as competências, dar a ele o desafio alinhado às competências, às habilidades que ele tem, e me comunicar com ele de maneira certa, o que vai acontecer? O teu funcionário, que antes estava no que a gente chama de nível E de produtividade. O que é o nível E de produtividade? É quando o indivíduo ele tem que se esforçar muito para entregar resultados baixos. Tá? Essa pessoa geralmente é porque ele está fora da sua área de talentos. E a partir do momento que você começa a fazer essas mudanças e colocar essa pessoa no lugar certo, dando a ele o desafio certinho para ele, o que vai acontecer, meu amigo? Ele vai para um nível de produtividade A, que é quando ele se esforça pouco e entrega muito. Aí você pergunta, Ronald, é possível isso? Claro que é possível. Só que para isso acontecer, você como gestor precisa se dedicar, precisa ralar também para fazer isso acontecer, entende? Vai exigir da tua mente, porque quando você se comunicar com um perfil, tu tem que se adaptar a ele, entende? Então exige de você. É fácil, Ronald? Não, não é fácil. E quem disser para você que é fácil montar uma equipe, cara, ele só está querendo vender alguma coisa para você, porque não é fácil. Não é. Exige trabalho, exige organização, exige dedicação do líder. Mas é possível, tá? E contem comigo se vocês precisarem. Então, dentro desse contexto, eu quero finalizar o episódio de hoje, frisando novamente o que eu já bati na aula passada. A liderança ela está ganhando cada vez mais evidência nas organizações, principalmente nas empresas familiares, pelo fato de que o crescimento vertical ele não tem quase como acontecer numa empresa pequena, porque eu só consigo subir de cargo se eu tirar o dono do lugar, entende? Como o dono não vai sair, aí o que acontece? Esse funcionário acaba indo para outra empresa. Então, procure trabalhar o quê? A horizontalização da tua empresa com o trabalho de liderança. E um líder de história, ele precisa entender de perfis comportamentais, primeiramente, e desenvolver o quê? Inteligência emocional. Estas são os principais atributos do líder de história. Gente,
Um grande abraço a todos vocês. Valeu!